Olá, este não é mais um vídeo sobre gestão de tempo, sobre como se organizar melhor. Aqui a gente vai falar sobre as raízes espirituais da procrastinação e do nosso perfeccionismo. E como a gente pode viver uma vida com mais calma e confiança no Pai, sem ficar idealizando tanto e se frustrando tanto quando a vida não sai do jeito que a gente imagina. Seja bem-vinda a esse canal da Fluirá, eu sou Luísa Agreste Nazaré. Sou fundadora aqui do nosso ministério, que visa equipar mulheres cristãs inquietas e ocupadas como eu e você, a terem uma vida espiritual que permanece fluindo com calma e confiança no Pai, mesmo em meio às muitas demandas e desafios da vida moderna. Aqui nesse canal e no nosso podcast, no nosso Instagram, você vai ter uma gama de conteúdos gratuitos para te equipar na sua jornada espiritual. Mas a principal forma que a gente tem para te servir é através do nosso programa completo de crescimento espiritual para mulheres inquietas e ocupadas, chamado Acalme e Confia. No Acalme e Confia a gente percorre uma trilha de 12 meses, em que cada mês a gente vai abordar um tema que vai te tirar de uma vida guiada pelas suas preocupações, ansiedades e inseguranças e te levar para uma vida de intimidade, profundidade e confiança no Pai. Uma vida de equilíbrio interior que te ajuda a lidar com os desafios da vida sem se desesperar tanto, sem tanta ansiedade. A gente abre vagas para nossas turmas do programa de crescimento espiritual 2 vezes ao ano, em março e em setembro. Então, eu te convido a dar uma olhada na descrição do vídeo aqui, que tá o link para a lista de espera do nosso programa de crescimento espiritual, conhecer um pouco mais sobre o programa, como ele funciona e quem sabe participar da nossa próxima turma que abre logo mais, tá bom? Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, acompanhar os nossos vídeos. A gente está agora, nesse momento, fazendo uma série chamada Graça para Ser Imperfeita, em que a gente está falando sobre como a gente pode se dar a mesma graça que Jesus nos dá no nosso processo de aperfeiçoamento em Cristo, não nos cobrando tanto, não exigindo tanto de nós mesmos e conseguindo, assim, viver uma vida com mais leveza, com mais coragem, inclusive, porque quando a gente não é guiada tanto pelo perfeccionismo, a gente consegue ser mais corajosas. E eu queria te pedir uma coisa antes. Se você puder dar um like nesse vídeo, deixar um comentário aqui pra gente. Isso vai ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e com certeza vai ajudar o nosso canal a crescer e mais vidas a serem abençoadas como você tem sido abençoada. Então, o tema do vídeo de hoje é procrastinação. Eu não sei quanto a você, mas eu sou uma perfeccionista em recuperação. E durante grande parte da minha vida eu oscilei entre idealizar algo e me esforçar ao máximo para que este algo saísse exatamente do jeito que eu imaginei, ou então nem mesmo tentar, com medo de falhar e fracassar. E aí, no segundo caso, eu ficava lutando com a procrastinação, com o ficar deixando para depois, quando as circunstâncias estivessem melhores. E, consequentemente, eu lutava também com a culpa e com a vergonha de não fazer aquilo que eu gostaria de ter feito ou que eu deveria ter feito. E eu identifico que na minha vida eu tenho 2 tipos de coisas que geralmente fazem com que eu procrastine. A primeira delas é aquilo que é muito importante para mim, aquilo que eu almejo muito e que, por ser importante demais, eu não tenho coragem de fazer, porque eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de tentar e não conseguir que aquilo dê certo. E a segunda coisa que faz com que eu procrastine são as coisas chatas demais. E por isso eu não tenho vontade de fazer. E aí eu fico evitando também fazer aquilo que é chato, que não é legal e que não dá vontade de fazer. Para ambas as coisas, eu acabo entrando no ciclo vicioso do perfeccionismo. Me diz se você também acaba se identificando com esse ciclo também. Deixa um comentário aqui embaixo. Primeiro, eu estabeleço padrões idealizados e inalcançáveis. Então eu fico pensando, não, já que é chato, eu vou fazer quando as condições normais de temperatura e pressão estiverem de determinada maneira. Já que é muito importante, eu vou esperar para eu saber tal assunto antes de fazer. E aí a gente vai deixando para depois.
Se eu sinto que eu tenho recursos para lidar com essa situação idealizada, eu saio correndo e fico tentando controlar tudo. Se eu sinto que é algo que é grande demais para mim, eu acabo postergando e evitando fazer aquilo que tem que ser feito. E o resultado de ambos os cenários é frustração, porque eu não consigo atingir aquilo que eu idealizei para mim mesma. E aí eu sinto culpa, sinto raiva, sinto frustração, sinto ressentimento, sinto vergonha. E eu acabo desanimando e me cobrando e às vezes até mesmo desistindo. O que está por trás dessa nossa necessidade de que tudo seja sempre perfeito ao ponto da gente até procrastinar com medo de falhar e não atingir as expectativas que a gente tem para nós mesmos? No último vídeo eu falei um pouco sobre a raiz do orgulho e da desconfiança do pai, que nos leva a querer dar conta de tudo sozinhas. E eu falei sobre como a gente precisa humildecer o nosso coração para a gente confiar novamente na soberania bondosa do Pai e admitir que nós não somos como Deus e não vamos dar conta de tudo. E deixar alguns pratinhos caírem, porque nós não fomos feitas para sermos super-heroínas. Hoje eu queria falar sobre alguns outros vilões, algumas outras raízes que fazem com que a gente não tenha uma vida de calma e confiança no Pai. E a gente fique buscando no perfeccionismo, na necessidade de controle e às vezes até mesmo na procrastinação, que é uma parceira aí do perfeccionismo, uma vida que a gente se sinta mais calma e confiante através do nosso próprio entendimento, da nossa própria percepção da vida. O primeiro vilão que eu identifico é a nossa falta de reconhecimento das nossas limitações como seres humanos. Às vezes a gente confunde procrastinação com preguiça e preguiça com exaustão. Dia desses eu estava aconselhando uma pessoa que estava me falando quão frustrada ela estava porque ela não estava conseguindo dar conta de tudo. E tinham coisas importantes que ela estava postergando e ela não estava conseguindo priorizar. E aí eu perguntei para ela, mas e quando é que você está descansando? Quando é que você está comendo? Quando é que você está se divertindo? Porque nós não somos máquinas. Nós precisamos de limites saudáveis para a nossa produtividade. Nós não fomos feitas para produzir o tempo todo, para pensar o tempo todo, para fazer o tempo todo, para realizar o tempo todo. E o descanso, inclusive, é um mandamento bíblico. Deus ordenou que a gente descansasse. Deus nos criou para descansar todo dia, na verdade toda noite, e uma vez por semana Ele nos manda. Ele fala que é um mandamento, é uma ordenância de Deus, que a gente separe um dia da semana para descansar. E se você não está tendo tempo para descansar, então você precisa começar a dizer alguns nãos e pedir algumas ajudas de outras pessoas. O primeiro antídoto bíblico para a procrastinação que eu queria passar para você é o descanso. É o reconhecer o seu limite como ser humana, que precisa descansar e que não vai dar conta de tudo. Portanto, uma forma de não procrastinar aquilo que é importante é você diminuir aquilo que é importante para você. É você começar a dizer não, é começar a estabelecer limites e a priorizar o seu descanso, a operar de um lugar de descanso. Eu quero te passar uma breve atividade que eu recomendo para as nossas alunas no Acalma e Confia, para te ajudar a mapear aquilo que você está fazendo, que podem ser nãos e pedidos de ajuda que você vai dar para conseguir descansar mais e priorizar aquilo que é mais importante para você. É você pegar um papel e escrever todas as funções que você exerce hoje na sua vida. Filha, irmã, mãe, profissional, líder de ministério, tudo aquilo que você exerce hoje de função, e aí de cada função você vai puxar algumas setinhas com quais são as responsabilidades dessa função, tudo aquilo que você precisa fazer nessa função. E aí, sendo realista, olhando para esse mapa de funções e responsabilidades, você pode discernir, pedir para o Espírito Santo te ajudar a discernir
quais são as responsabilidades que você vai dizer não? Quais são as responsabilidades que você vai pedir ajuda para outra pessoa? E assim, abrir espaço na sua agenda para o descanso e, consequentemente, para que você possa priorizar aquilo que é de fato importante. O segundo vilão de uma vida com mais calma e confiança no Pai, sem tanta procrastinação, sem tanto perfeccionismo, é a falta de uma perspectiva correta sobre a dureza da vida do lado de cada eternidade. A gente foi criada para a perfeição e é por isso que a gente anseia tanto por ela, mas com a queda, nada mais será perfeito, não até que Cristo volte. Não adianta a gente ficar idealizando cenários de perfeição, momentos em que tudo vai estar no seu devido lugar, do lado de cada eternidade. Sempre vai ter algo fora do lugar. Desde que o pecado entrou no mundo, tudo foi corrompido. Não há nada que seja completamente bom. E a gente precisa abrir no nosso coração a possibilidade de que sempre que algo estiver dando certo, algum outro algo vai estar dando errado no mesmo momento. E a gente parar de se frustrar quando a vida começa a se quebrar, porque essa é a realidade da vida do lado de cada eternidade. É quebrada. A vida do lado de cada eternidade é dura. Algumas das únicas certezas que a gente pode ter na vida, enquanto Jesus não voltar, é que ela é instável, inconstante, imprevisível, imperfeita e dura. Não é questão de se a gente vai ter aflições, é de quando é que a próxima aflição vai chegar. Ele não nos prometeu uma vida sem aflições. Muito pelo contrário, o que ele diz é: no mundo vocês terão aflições, mas não temam, porque eu já venci o mundo e eu estou contigo. Eu vou te capacitar a lidar com as aflições que vão vir pelo caminho. Muito do nosso sofrimento, da nossa procrastinação, vem do nosso medo antecipado de sofrer e da nossa busca por uma vida iludida em que só exista conforto, só exista estabilidade, só exista felicidade. E é lícito que a gente deseje isso, porque a gente foi criado para isso e o nosso final vai ser esse quando a gente estiver com Cristo. Mas por enquanto não vai ser. E se a gente pensasse que as dificuldades não são coisas que não deveriam estar acontecendo, mas que são parte inevitáveis da vida? E se a gente aprendesse e treinasse o nosso coração a celebrar a vida mesmo em meio às imperfeições? E se a gente abrisse espaço para a dor, para o sofrimento e para a dificuldade nas nossas vidas conviverem com a beleza, com o prazer e com a facilidade? A gente precisa aceitar que nada vai dar totalmente certo enquanto Jesus não voltar. E, gente, isso traz uma leveza tão grande, porque permite, inclusive, que você tente e erre. Abre espaço para que a frustração exista. Abre espaço para que as dificuldades existam sem você sofrer tanto quando elas chegam. E o fato da vida do lado da eternidade ser dura não precisa ser só uma má notícia, porque a graça de Deus derramada em meio à nossa imperfeição faz com que ainda existam sim coisas boas a serem celebradas e consolo em meio às muitas lágrimas. Então, o segundo antídoto bíblico que eu queria passar para você contra a procrastinação e contra o perfeccionismo é: encare a dureza da vida. Faça o que tem que ser feito, mesmo que seja difícil, mesmo que seja duro, mesmo correndo o risco de errar, porque não vai sair de maneira perfeita. Nunca vai estar tudo perfeito. Você não precisa depender só da sua vontade para fazer algo. Faça mesmo sem vontade, faça mesmo com medo, porque o pecado que habita no mundo habita em nós e faz com que a gente não sinta vontade de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então, faça o que você precisa fazer, que não é tudo, lembrando disso, não é para você dar conta de tudo. Faça o que você precisa fazer,
com o que você já tem, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo que você fracasse, mesmo que você erre. E celebre cada pequeno passo imperfeito e corajoso que você conseguir dar. Isso vai criar em você uma resiliência para lidar com a vida real e vai te tirar de um lugar de medo, um lugar de insegurança. Sabendo que mesmo que você falhe, mesmo que você fracasse nesse caminho, você vai ter consolo, você vai ter empoderamento do Espírito Santo para lidar com tudo aquilo que a vida te trouxe. O terceiro vilão de uma vida com mais calma e confiança no Pai, com menos perfeccionismo, menos procrastinação, menos autocobrança, é a falta de consciência do verdadeiro propósito da gente estar em Cristo Jesus. A gente vive imersa em uma cultura que é extremamente materialista, imediatista e hedonista. O que isso significa? Isso significa que nós esperamos que a boa vida, que a vida bem-sucedida, que a vida abençoada, a vida que a gente deve buscar e almejar, é uma vida em que só exista prazer, com muita abundância material e que tudo isso aconteça sempre muito rápido, sem ter percalços no caminho, sem ter dificuldades no caminho. A gente acaba usando Deus como Papai Noel para este fim e a gente se frustra com Ele quando as coisas não acontecem no tempo que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria. A gente se frustra com o Senhor quando a gente vê qualquer dificuldade acontecendo no nosso caminho. Mas Deus nunca nos prometeu uma vida só de prazeres imediatos e cheio de bênçãos materiais. Essa não é a promessa de felicidade do reino de Deus. Quando Jesus faz o seu manifesto daqueles que são abençoados e felizes no reino de Deus, que é o Sermão do Monte, ele inclui aqueles que choram, ele inclui aqueles que são perseguidos, os que são pobres. A felicidade no reino de Deus não tem a ver com circunstâncias favoráveis, mas com um relacionamento acertado com o Pai, uma expectativa correta a respeito da vida do lado de cada eternidade, uma esperança inabalável na vida por vir, em que a gente vai encontrar satisfação por completo, e uma consciência da nossa parte naquilo que Deus está fazendo, no que significa vivermos em Cristo. A gente precisa entender qual é a nossa vocação dentro do propósito eterno de Deus. Para que nós fomos chamadas para estar em Cristo? Não é para termos uma vida só de paz e abundância material. Não aqui agora. Não neste momento da missão de Deus. Porque Deus ainda não terminou a sua missão. Quando Jesus voltar para revelar o seu reinado, aí sim nós vamos viver uma vida de plenitude, de satisfação por completo, sem lágrimas, sem dor. Mas nesse breve capítulo da história em que nós estamos entre a primeira vinda de Cristo e a última vinda de Cristo, nós estamos em missão e essa missão envolve participar do sofrimento de Cristo. Eu quero ler com você Romanos 8, 28 a 30, que é muito utilizado fora de contexto, para a gente discernir qual que é o nosso propósito de estarmos em Cristo. Que diz o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amem, que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Geralmente, quando citam esse versículo, falam: não, tudo vai dar certo. Você vai conseguir aquele emprego, você vai conseguir essa família que você tanto sonha, você vai conseguir o filho que você tanto almeja. Como se o bem da vida fosse essa figura, essa foto do comercial de margarina. Mas Deus deixa claro aqui
que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com seu propósito, que é qual? É ter Cristo formado neles. Serem formados à semelhança de Cristo. O alvo da nossa vida não é a nossa satisfação através de circunstâncias sempre favoráveis, mas é a nossa união completa com Deus, por meio da nossa santificação, para que o reino seja revelado através de nós. Todas as coisas que nos acontecerem vão cooperar para este bem, Cristo formado em nós e o reino de Cristo manifesto através de nós. Então, o terceiro antídoto bíblico que eu quero te passar contra a procrastinação e perfeccionismo é saber que, mesmo que dê errado, mesmo que você faça o que tem que fazer e não dê certo, ainda assim, o propósito de Deus vai estar se cumprindo na sua vida, porque o caráter de Cristo está sendo formado em você. E toda tentativa, todo pequeno passo que você der é uma oportunidade do reino de Cristo ser manifesto através da sua vida. Essa é uma ótima notícia. Tira o peso da gente precisar ser bem-sucedido aos olhos do mundo, porque o sucesso aos olhos do reino de Deus é o caráter de Cristo formado em você e o reino de Cristo revelado por você, aonde quer que você vá. O quarto vilão da nossa vida, com mais calma e confiança no Pai, com menos procrastinação, menos perfeccionismo, menos cobrança, menos pressão, é a falta de consciência do poder que nós temos para enfrentar as coisas difíceis da vida, por estarmos habitadas pelo Espírito Santo de Cristo. Assim que eu disse para você que a vida do lado de cada eternidade vai ser inevitavelmente dura, pode ser que a primeira coisa que você pensou foi: mas eu não quero sofrer. Ninguém quer sofrer. É lógico que ninguém quer sofrer. E uma das muitas coisas que a gente acaba pensando sobre Deus é que, como o propósito dele é formar Cristo em nós, então ele só vai nos dar uma vida de sofrimento. Mas não é isso que eu disse. Eu disse que a vida do lado de cada eternidade vai incluir o sofrimento, mas vai incluir também a alegria pela graça de Deus. Ela não vai ser nunca uma vida só de sofrimento e uma vida só de alegria. E aí, frente à inevitabilidade do sofrimento, inevitabilidade das dificuldades na vida, se a gente não tivesse a boa notícia de que o Espírito Santo de Jesus está presente em nós, como o nosso ajudador e o nosso consolador, então a gente estaria fadado ao desespero. A vida com Cristo não é uma vida sem sofrimentos, mas é novidade de vida que vem apesar e através dos sofrimentos. A cruz não era o destino de Jesus. O seu destino era a ressurreição. A cruz era o caminho para a vida ressurreta. E assim como a cruz não era o destino de Jesus final, o sofrimento também não é o nosso destino final. O sofrimento é só uma parte, é o caminho para uma vida ressurreta, de plena comunhão, santidade e alegria plena na presença de Deus. Enquanto a gente vive do lado de cada eternidade, neste capítulo da história em que a gente ainda convive com o pecado, a gente ainda convive com a dureza da vida imperfeita, o Pai não nos deixou órfãos. Ele nos deu o Conselheiro, o Espírito Santo. Jesus diz em João 14: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Jesus nos dá não é um sentimento constante de falta de aflições. A paz que Jesus nos dá é a convicção da presença e do poder do Espírito Santo de Jesus, nos capacitando com graça e sabedoria para lidar bem com toda e qualquer situação que a vida do lado de cada eternidade nos trouxer. Então, mana, coragem. Mesmo que seja duro, mesmo que seja chato, mesmo que
dê medo, pare de procrastinar. Lembre-se que em Cristo você está empoderada pelo Espírito Santo de Cristo para lidar com tudo aquilo que a vida lhe trouxer. Concluindo, para viver com mais calma e confiança no Pai, sem tanto perfeccionismo, sem tanta procrastinação, sem tanta cobrança, sem tanta ansiedade. Primeiro, reconheça que você é humana, peça ajuda do Pai antes de sair correndo tentando resolver tudo sozinha. Diga mais nãos para que você possa cumprir o mandamento do descanso. Segundo, aceite que a vida do lado de cada eternidade vai ser dura, vai ser imperfeita. E por isso, tenha margens na sua agenda para erros, para imprevistos. E se comprometa a fazer o que tem que ser feito, mesmo que as circunstâncias não sejam ideais, porque elas nunca serão. E celebre os pequenos passos imperfeitos do caminho, porque sempre haverá algo para celebrar. Em meio a toda dureza da vida, sempre haverá graça derramada nela. Terceiro, lembre-se que tudo aquilo que te acontecer, seja bom ou seja ruim, está cooperando para que Cristo seja formado em você e o reino manifesto através de você. A vida bem-sucedida no reino de Deus não tem a ver com as realizações, com a quantidade de dinheiro na sua conta bancária, com aquilo que você conseguiu fazer ou deixar de fazer. Tem a ver com uma vida de características cada vez mais parecidas com Cristo, que ama a Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E quarto, lembre-se que para lidar com a vida do lado de cada eternidade, que vai ser imperfeita, vai ser dura, vai ter dureza, você não está sozinho. Você está empoderada pelo Santo Espírito de Cristo para lidar com as coisas difíceis da vida. Por isso, pare de procrastinar. Não tenha medo. Escolha a boa parte e faça, mesmo que de forma imperfeita, porque sempre vai ser um pouco imperfeito. Esse conteúdo é uma degustação, minha amiga, do programa completo de crescimento e fortalecimento espiritual, Acalma e Confia, para mulheres cristãs inquietas e ocupadas como eu. Todo mês as nossas alunas recebem um kit digital de fortalecimento espiritual com um estudo bíblico como esse, em videoaula, simples, prático, profundo, mas ao mesmo tempo simples e prático. Elas recebem também um passo a passo prático de como incorporar uma nova disciplina espiritual no seu dia a dia e irem criando hábitos espirituais que as mantenham com essa mesma consciência de calma e confiança no Pai. E elas recebem também uma apostila digital com exercícios, perguntas, para elas fazerem um autoexame à luz da palavra. E também um áudio guiado de meditação bíblica para ajudar a aquietar a mente e coração tão agitados com a rotina da vida. Um dos itens que as nossas alunas mais gostam, está dentro da nossa apostila digital, são algumas viradas de chave, que são pequenos post-its que a gente prepara para elas imprimirem em casa com as principais ideias do estudo. Assim elas conseguem recordar ao longo da semana, elas deixam espalhados pela casa. E a gente preparou algumas viradas de chave especialmente para essa série de mensagens. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você consegue baixar gratuitamente esse PDF e distribuir pela casa esses post-its com as principais ideias do nosso estudo aqui para te ajudar a relembrar ao longo da semana, ok? Não esqueça de tirar foto e marcar a gente, a fluirá.vc no Instagram, para a gente ver como que você está aplicando esse conteúdo todo, onde você está deixando as viradas de chave pela sua casa, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!